Vocês já ouviram falar da ideia da emancipação? A emancipação. O que é a emancipação e como que ela vai rolar? A emancipação, ela pode rolar de 3 formas. A emancipação, ela pode ser voluntária. A emancipação, ela pode ser judicial. E a emancipação, ela pode ser legal. A emancipação, para quem está nos assistindo no EAD e não sabe o que é o fenômeno de eu tornar alguém que era relativamente incapaz, a partir desse momento, a partir desse fenômeno da emancipação, eu estou tornando esse cara capaz. Só que cuidado, eu não estou tornando ele capaz para todos os atos da vida civil. Por exemplo, eu posso pegar um adolescente de 16 anos e emancipá-lo? Sim, posso. Esse cara vai poder dirigir? Não, não é porque ele é emancipado que ele vai ter todos os direitos da capacidade, né? Ele vai poder ser... Vocês já tiveram quantas aulas de constitucional? Só estadual. Só Constituição Estadual? Tá, então eu ia fazer uma pergunta, mas não vou, né? Porque a idade mínima para ser vereador é 18 anos. O cara que é emancipado, ele pode ser vereador? Não. Não é porque ele tem a capacidade que ele vai poder exercer alguns atos. Mas mas a emancipação, como eu estava falando para vocês, ela pode se dar de 3 formas. Ela pode se dar de uma forma voluntária. E para que ela ocorra de forma voluntária, é preciso que ela seja dada pelos pais. Pelos pais. É preciso que ela seja dada pelos pais. Ou por um dos pais, na falta do outro, ou por um deles na falta do outro, mediante, e aqui, em nome de Jesus, na hora da prova, quando ela disser assim. A emancipação voluntária pode ser dada pelos pais ou por um deles na falta do outro mediante instrumento particular. Tá errado. Tem que ser instrumento público. E as provas cobram isso demais da conta. Então, pelos pais ou um deles mediante instrumento público. Que vai ficar gravado lá no Justiça Civil de quem foi emancipado. Perfeito. Isso. Quem é que falou comigo? Tu? Não precisa... Claro. Não, e bagunça mesmo. A emancipação voluntária dada pelos pais, os pais vão pegar o adolescente ali, pegar pela mão, levar no cartório, no registro de pessoas naturais, e vão emancipá-lo. Lá no cartório, sem nunca ter entrado na porta do fórum. O juiz não participa desse procedimento. O juiz não participa desse procedimento. Por isso que ele diz que é independentemente de homologação judicial. Eu não preciso pedir autorização para o juiz para emancipar alguém se eu sou o pai desse alguém. Se eu sou o pai desse alguém. Aí, mais um caso triste. Tem um guri de 16 anos, os pais morreram, ele está sob a guarda de um tutor. Esse tutor é uma tia. Tá? E essa tia quer emancipar o piá. Ela pode emancipar o cara? Claro, pode, não tem problema nenhum. Pode ser a emancipação voluntária? Se o tutor quiser emancipar o seu pupilo, precisa passar pela autorização judicial. Precisa de autorização judicial. Então, se for a emancipação judicial, se for a emancipação por parte de um tutor, vai precisar que o juiz homologue. Vamos ler de novo, ver se isso aqui faz algum sentido para nós. Cessa para os menores a incapacidade, inciso 1º, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Ponto final. Acabou aqui a frase, tá? Segue. Ou por sentença do juiz, ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completo. Ou seja, se for a pedido do tutor, tem que ser ouvido o juiz. Aí a gente vai chamar de emancipação judicial, porque é ouvido o juiz.
Mas existem outras formas de se emancipar que não vai ser a emancipação nem voluntária nem judicial. Por exemplo, o cara passou num concurso público. 17 anos passou num concurso público. A lei diz que se tu passa num concurso público, tu é emancipado. Casou, é emancipado. Entendeu? Tem renda o suficiente para suprir sua própria existência, e às vezes até para dar uma grana pro pai. Esses fenômenos jovens aí, youtubers, MCs e aquela coisa toda, sertanejos e aquela coisa toda, os caras têm 15 anos e estão ganhando que o professor tipo, tem que trabalhar 7 vidas para... que é um prodígio, né? A Maísa? Ela, desde os 5 anos, ela sustenta também. Caceta. 5 anos dela. Imagina, deve ganhar, tipo, sei lá, 1 milhão por mês. O Zambelli tem que trabalhar 1 mês para ganhar 1 milhão. É foda, né? E ela ganha num dia. Isso. Não, daí não vai ter emancipação. E a emancipação de menores não vai rolar. Lá no menores de 16 não vai rolar. Lá no Código Civil antigo, antes de 2002, no Código 16, tinha a possibilidade de emancipar uma filha menor se ela tivesse grávida para ela poder casar com o cara que engravidou ela. Era umas paradas meio assim, meio... Mas aqui não, tá? Colação de grau em curso de ensino superior, também tem uns gêniozinhos por aí, né? Tem uns caras com 16 anos que terminaram a faculdade. Eu com 16 anos tava comendo ranho, né? Então, tem de tudo. Então, é só para vocês lembrarem que a emancipação, ela se dá dessas 3 formas. Judicial, voluntária ou legal. Tá legal? Até aqui tudo bem? Beleza. E quando que termina a pessoa natural? Quando que é o fim da pessoa natural? Ah, que triste. Pessoa natural. A gente sabe que o início dela é com o nascimento com vida. A gente sabe que o início... Não, se a gente derrubar nela, a gente está muito fodido. A gente sabe que o início é a partir do nascimento com vida. E o fim é com a morte. Mas morte é um conceito genérico, né? A pessoa natural, vou botar aqui. Eu tô todo escritor hoje, né? Escrevendo um monte. O fim da pessoa natural, então, vai se dar com a morte. Ok, vai se dar com a morte. É o que diz o artigo 6º, né? A existência da pessoa natural termina com a morte. Todavia, foca em mim aí, canal. Todavia, a morte, ela pode ser de 2 formas. A morte, ela pode ser real, ou ela pode ser presumida. A morte, ela pode ser real, ou ela pode ser presumida. O que é a morte real? Tá ali, orações, velas, aquela coisa toda, velório, corpo, aquilo tudo ali é a morte real, que também é a morte biológica, que é quando a gente tem o corpo da pessoa, tá ali, tá tudo certo, é a morte real. Em algumas situações, a gente não tem a morte real, a gente tem a morte presumida. Essa aqui talvez seja uma das partes mais difíceis da parte da pessoa natural. A gente vai ter a morte presumida. E a morte presumida de uma pessoa, ela pode ser, talvez vocês já tenham ouvido falar disso, ela pode ser com ou sem o quê? A declaração de ausência. Então eu vou botar assim, ó, com declaração de ausência e sem declaração de ausência. Tá? Quando que a pessoa vai presumidamente morrer? Com a decretação de ausência e sem a decretação de ausência. Pode ser decretada a morte presumida, diz o artigo 7º, sem decretar ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Sem a decretação de ausência,
quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Algumas questões trocam isso, né? Dizem que alguém que estava em perigo de vida, ainda que improvável a causa da morte. Tem que ser, por exemplo, o cara que estava no refeitório lá na cidade de Brumadinho, que foi o lugar mais invadido pela lama, e não acharam o corpo até hoje. Ele estava num local extremamente perigoso. Não que o local fosse perigoso, mas pela situação ele era perigoso. E é muito provável que ele não tenha resistido todos esses dias debaixo da lama. Sim? Então, a morte dele é presumida sem a decretação de ausência. Diz lá o artigo 7º. Pode ser decretada a morte presumida sem decretar ausência se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. E ele diz, no inciso 2º, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos depois do término da guerra. Dois anos depois do término da guerra. Ele vai dizer que essa decretação somente pode ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Depois eu explico isso melhor. Até aqui, todo mundo entendeu? Sim? O que a prova de vocês vai tentar confundir? Tentar confundir com vocês a morte presumida com declaração de ausência e a morte presumida sem declaração de ausência. A ausência é quando, por exemplo, o cara sumiu, mas ele não estava em risco de vida. Ele simplesmente sumiu. Foi buscar cigarro e nunca mais voltou. Né? Eu tinha um amigo que ele, fazendo uma pausa aqui pra gente dar uma quebrada no gelo, eu tinha um amigo, e essa é uma história real. Todo carnaval ele saía com os amigos dele pra fazer festa lá em Laguna, e ele era casado e tinha 2 filhos. E a mulher dele ficava putaça com isso. E ele saía, não fazia nada demais, mas ia pra lá, ficava 4, 5 dias, ficava assim, dar sinal de vida, e ia lá pra Laguna fazer carnaval. Um dia, tipo numa data como essa, assim, tipo hoje, que faltou uma semana pro carnaval, né? Vocês estão ligados que falta uma semana pro carnaval? A mulher disse aqui, ó, esse ano, Camila, esse ano tu não vai pro carnaval com teus amigos. Esse ano tu vai passar o carnaval com a gente, tu tem família, tu é um casado, vai te dar o respeito? Não, esse ano eu não vou. Esse ano eu não vou. E aí tá, né? Baixou as orelhas pra fazer o quê? O cara não se governa, né? Não vai, não vai. O cara fez o quê? Comprou os ingressos pro carnaval da Sojipa. Aqui em Porto Alegre, da Sojipa, né? Tem um carnaval da Sojipa ali e tal. Comprou os ingressos para os 2 filhos, pra ele e pra mulher. Foi todo mundo lá pro carnaval da Sojipa. Vou ali buscar uma cerveja pra nós e já volto. Quarta-feira de cinzas, o cara voltou. Tu acredita, Fabrício? Na quarta-feira de cinzas o cara voltou. Foi buscar cerveja e não voltou. Esse cara, ele não tava num perigo de vida. Quer dizer, na volta dele ele até tava, mas na ida ele não tava em extremo perigo de vida. Esse cara, se tivesse a morte presumida, seria com a decretação de ausência, porque ele simplesmente sumiu. E não sem a decretação de ausência, porque sem a decretação de ausência se presume que ele morreu. Apesar de que morrer no carnaval em Laguna também é algo bem possível de acontecer, né? Mas só para fazer essa distinção. E aí vocês devem estar pensando, quando que vai ser feita a morte presumida com a decretação de ausência? Estão pensando isso? Não, na real não. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, estou no artigo 6º. Quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Ah, vá. A lei autoriza a sucessão definitiva. E aqui, mais uma vez, eu vou fazer aquilo que eu dizia para o André Vieira não fazer, que é pular alguns artigos para depois a gente voltar. Vocês estão ligados no que é a sucessão definitiva? Por isso que eu disse que essa era a parte mais difícil do... Ela vai estar aqui, ó, só para vocês verem.
da ausência, e aí a gente vai começar a partir aqui do 22, tá? Olha só. Porque vocês não pensaram que o que eu falei que ia ser difícil era essa bobagem aqui, né? Isso aqui é tudo muito fácil. Quando uma pessoa some, quando uma pessoa desaparece, são 3 procedimentos que são adotados. Quando uma pessoa desaparece, 3 procedimentos são adotados. O primeiro é feito a curadoria dos bens. É feito a curadoria dos bens. Quando uma pessoa desaparece, é feita a curadoria dos bens. O que é a curadoria dos bens? É nomear um curador para ser responsável pelos bens daquela pessoa enquanto ela está ausente. Beleza? Vou precisar da ajuda de vocês aqui, tá? A curadoria dos bens é nomear alguém, pode ser um parente, pode ser alguém da família. O código vai trazer algumas preferências e as preferências vão ser, em primeiro lugar, cônjuge. Só que olha aqui, o código fala só cônjuge, ele não fala companheiro. Se a questão perguntar para vocês, de acordo com o Código Civil, quem tem preferência na curadoria dos bens do ausente, de acordo com o Código Civil, é o cônjuge. Ele não estende para a companheira, que seria no caso de uma união estável, né? O cônjuge é casamento a full. Casamento às brincas é companheira, que é só mora junto, né? Então, e aí depois vai ter outros caras, vai ter ascendentes, descendentes, herdeiros, etc. E pode ser até que seja alguém que não faz parte desse círculo familiar, que aí vai ser o chamado curador dativo, que é quando alguém é nomeado para exercer aquela função. Curador dativo. Curador dativo. Tá, Juliano, mas a partir de quanto tempo que uma pessoa desapareceu que eu posso fazer esse pedido de curadoria dos bens? Porque quem faz esse pedido é alguém da família ali, né? Que vai ser o curador. Quanto tempo eu posso fazer esse pedido? O código ele não fala em prazo. Mas vamos combinar que quando alguém desaparece, isso não é a primeira coisa que a gente faz, né? A primeira coisa que a gente faz é ir na delegacia, espalhar cartaz por aí, tentar achar o cara, né? Isso não é a primeira coisa que a gente faz. Isso, sei lá, vai ser depois de algum tempo que o cara desapareceu. Quanto tempo vai durar esse procedimento de curadoria dos bens, em que eu vou deixar alguém responsável pelos bens do cara? Mas olha só, esse alguém vai ser responsável por cuidar dos bens do cara. Esse alguém não vai estar nos bens do cara. Se for a cônjuge, por exemplo, o cara tem vários imóveis e esses imóveis não se comunicam, por exemplo, no casamento, ela só vai administrar os imóveis, ela não vai poder vender, ela não vai poder nada, ela só vai administrar, não vai nem poder estar emitida na posse, ela não vai nem poder entrar nos imóveis. Ok? Quanto tempo vai durar esse procedimento da curadoria dos bens? 1 ano. Juliano, sempre vai ser 1 ano? Não. A curadoria dos bens do ausente, ela vai durar 1 ano se ele não deixou alguém com procuração para representá-lo. Se ele deixou alguém com poderes para representá-lo, se ele deixou um representante legal, esse prazo vai ser de 3 anos. Tá voando, hein? Vai ser de 3 anos. Porque vamos combinar, o Juliano desaparece, deixa uma procuração para a Fran para ela administrar todos os bens dele. Isso não tá com cara de desaparecimento, isso tá com cara de que deu uma fuga, né? Tá com cara de que fugiu. Então vamos aumentar esse prazo para 3 anos. Passado então o prazo da curadoria dos bens, do curador dativo, e olha aqui o que eu vou dizer para vocês agora. Essa curadoria não é um curador pessoal, que também pode aparecer numa questão da tua prova. Ele não é curador do ausente, porque o ausente está ausente. Como é que eu vou ser curador de alguém que, né? Esse curador é um curador patrimonial, é um curador dos bens, não é um curador do cara. Fechou aí, meu bem? Tudo certo, hein? Esse curador é um curador do cara. Então tá, vamos lá. Passou 1 ano do desaparecimento do cara, se ele não deixou o representante, ou passou 3 anos se ele deixou o representante. Vou botar aqui do lado. Deixou
procurador. E aqui não deixou. Passou um ano, então, e vem uma sentença. Essa sentença... Porque isso aqui é um procedimento judicial, né? Óbvio, né? Acho que ficou claro isso, né? Passou um ano dessa ausência do cara, ou 3 anos, a depender da situação, o juiz vai dar uma sentença e essa sentença vai declarar a ausência. Essa sentença vai declarar a ausência. Mas esse é o caminho. Essa sentença vai declarar a ausência. E com a decretação de ausência, eu vou poder, aí sim, abrir a sucessão. Então, olha só. Passado esse prazo ou esse prazo, a depender da situação, o juiz vai dar uma sentença. Vou botar assim, ó. Ele vai dar uma sentença. E essa sentença, e essa abertura da sucessão, que a gente estava conversando agora, porque essa sentença ela vai dizer o quê? Está confirmado que o cara está ausente. A sentença confirma a ausência. Para eu poder abrir a sucessão, eu tenho que esperar, depois dessa sentença, 180 dias. 180 dias eu tenho que esperar para poder abrir a sucessão. Até aqui, estão acompanhando? E essa sucessão que eu vou abrir? 180 dias depois da sentença que declarou a ausência do cara. Que tipo de sucessão que é? Tu acha? Essa, por enquanto, não é. Essa é a sucessão provisória. Essa é a sucessão provisória. Não, calma, a gente já vai chegar lá. A declaração da morte presumida é quando a lei autoriza a sucessão definitiva. A gente não chegou ainda na sucessão definitiva. Entendeu? A pessoa natural termina com a morte e essa morte pode ser presumida. Quando que a morte vai ser presumida? Com a declaração de ausência, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Mas a lei ainda, para nós, ela ainda não autorizou a sucessão definitiva. A gente ainda está no meio do caminho. A gente está, por enquanto, na sucessão provisória. Nessa sucessão provisória, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os bens daquela pessoa que desapareceu e vou já fazer um redimensionamento desses bens. E vou já, por exemplo, entregar para os herdeiros, para os cônjuges. Então, na sucessão provisória, é feita então uma distribuição dos bens. É feita uma distribuição dos bens. Quem é que pode requerer a sucessão provisória? Pode ser os cônjuges, pode ser os cônjuges é ótimo, né? Talvez, né? Mas pode ser o cônjuge, pode ser os herdeiros. E aí o código diz assim, pode ser os herdeiros em linha reta, sempre preferindo o mais próximo ao mais distante. Então, primeiro filho, depois neto, depois bisneto. Pode ser também, sabe um cara que pode pedir a abertura da sucessão definitiva? Imaginem um cara que tem muito interesse, o credor. O credor também pode pedir a abertura da sucessão definitiva. E aí, então, são distribuídos os bens. Esses caras que vão ficar nesses bens, o cônjuge, os herdeiros, esses que vão ficar com os bens, até mesmo o credor, eles têm uma posse muito precária desses bens. Porque pode ser que o cara apareça, né? Sim? Pode ser que o cara apareça. Então, na sucessão provisória, para que esses caras fiquem com os bens, eles precisam dar uma caução. E essa caução vai depender do caso concreto. Se for um patrimônio muito vultuoso, vai ser uma caução um pouco vultosa. Se for um patrimônio michuruca, vai ser uma caução michuruca. Até aqui, tudo certo? Beleza. Quanto tempo vai durar essa sucessão provisória? Chutem um prazo alto aí. Colaram. Colou ou não? Colou, obrigado. 10 anos.
Eu li antes, é uma boa... Eu me preparei, eu estudei aí, né? 10 anos vai durar a sucessão provisória. Nesses 10 anos, esses caras não podem, por exemplo, alienar os bens. Porque esses bens não são deles de verdade. Concordam? Então, alguém que fique sob a guarda e a conservação desses bens, alguém já na sucessão provisória que vai ficar, o código vai usar a expressão emitido na posse, ou seja, a gente usa a expressão emissão na posse, né? Aqueles caras que já vão estar na posse dos bens, eles ficam com esses bens. Só que eles precisaram dar, tá certo? Eles tinham que dar uma caução. Eles tinham que dar uma caução, e além de dar uma caução, eles tinham que guardar 50% dos frutos desses bens. Então, se é um imóvel que está alugado por 1.000 pila, eu tenho que guardar 500 pila por mês, no período da sucessão provisória. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar uma caução e guardar 50% dos bens. Dos bens do caceta, né? Dos frutos. Guardar 50% dos frutos.